Fascismo do fim do mundo. Esse é o nome do regime que a gente está vivendo aqui nos Estados Unidos. Pelo menos esse é o nome que a autora Naomi Klein tá dando e ela explica o porquê isso. Então, tem uma entrevista dela com uma outra autora também muito interessante que eu quero reagir aqui. Tá em inglês, então eu vou lendo as legendas em português para quem tá só ouvindo também acompanhar. Então, vem ver comigo essa história. Eu sou a Carol Zócoli Brócoli, bem-vindos a esse canal. Eu sou comediante, também sou formada em filosofia. Então, nesse canal aqui, a gente procura pensar um pouco e rir também, né? Nem que seja um riso do fim do mundo. Bom, aqui, vai começar com a mulher perguntando o que é o fascismo dos fim dos tempos, tá? Is end times fascism, perhaps end times humanism? Do we have a future? Let's dive in. Naomi Klein, Astra Taylor, so glad to have you with us again here on Laura Flanders and Friends. Friends, welcome. So let's start with the basics. What is end times fascism? Naomi, you want to take a first swipe? I'd say that it's fascism without a horizon for the future. And this piece of ours draws Então, ela está dizendo que o fascismo do fim do mundo é um fascismo sem um futuro, sem um olhar para o futuro. on a lot of different analyses in our own work over many decades, tracking the right and understanding that things don't just repeat. History accumulates. And we are in, it's become a cliche, but we are in kind of age of consequences for so many crises that have been foretold. Então, ela está dizendo que foram tantas crises juntas, a gente está vivendo tantas crises juntas ao mesmo tempo, que agora chegou num ponto que elas, né, chegou num ponto delas ebulição mesmo. And are now happening. Some of this draws on the work of Richard Seymour and his work Disaster Nationalism, where he talks about how the fascists of the 1920s and 30s and 40s in Europe did have a horizon. Então, ela está citando o autor, que é o Richard Seymour, desse Nacionalismo do Desastre, que é o título do livro dele. Então, ele está dizendo que a Europa de 1930, a Alemanha, né, no bigodinho lá, que eles tinham uma visão do futuro. Eles tinham uma visão, um horizonte pós-Armagedon, entendeu? Post-Armageddon, if you will, right? That there was the bloodbath, but then after the bloodbath, there was a vision. Então, tipo assim, ia ter o banho de sangue, e depois do banho de sangue ia vir uma redenção, né? Matar todo mundo que não presta, e aí viria a redenção. Então, eles tinham um olhar para o futuro. Of a kind of a pastoral, peaceful future for those who were the Aryan in group, right? You just had to get through it. And if you really pay attention, although Trump talks about a golden age and so on, nobody really believes it, right? It is really, I think. E ela está dizendo que o Trump aqui, ele, por mais que ele fala que vai ser uma época de ouro dos Estados Unidos, só ninguém muito acredita. I think we're seeing a kind of fascism that is much more nihilistic, that really takes the end of the world for granted. Então, bom, ela está dizendo que é um fascismo muito mais niilista. Então, bom, ela está dizendo que é um fascismo e que é, né, ela está afirmando isso e que é nihilista e que toma o fim do mundo como certo. All right, so coming to you, Astra, you begin in the article by describing the Freedom Cities idea and exploring that project, which many of us have heard nothing about. Can you explain? Então, ela está dizendo que essa mulher, a Astra Taylor, ela escreveu um artigo sobre essas ideias, essas cidades, a ideia dessas cidades livres, que é essa ideia desses bilionários do Vale do Silício, de tecnologia, da Califórnia, né, que estão ali na Vale do Silício, é a ideia que eles têm de governo. Eles querem implodir esse governo aqui e fazer uma outra coisa que eles sonham, que eles leram nos livros dele quando era criança, nos livros de ficção científica. É isso que eles querem fazer. Can you explain? It is a fantasy based on this idea of exit. This idea that rich people should be able to exit from nation states, from regulations, and especially from taxes. Então, ela está dizendo que é uma ideia de saída, de escapismo, que as pessoas ricas teriam o direito de escapar das regulamentações, eles teriam esse direito de escapar de tudo que é, todas as amarras, vamos dizer assim, que prendem eles ao social, especialmente impostos. And start what they call freedom cities, which are really sort of hyper-capitalist, often now sort of cryptocurrency-aligned cities or nation states. It's a fantasy. Ele está dizendo que seriam tipo estados-nação, cidades-nação, quer dizer. Então, e aí eles acreditam que seriam essas cidades independentes, e daí cada empresa, vamos dizer assim, ia mandar ali na cidade, ia ter uma estrutura ali. E essa fantasia vem sendo cultivada por essa direita tecnológica, que é essa galera aí, Elon Musk, bababá, eles já estão com essa ideia já há um tempo e agora eles estão no centro do poder. At the heart of power with the Trump administration. And so on the campaign trail, Trump sort of unexpectedly made a promise that he would forward an agenda of freedom cities on federal lands. Então ele disse que na campanha, ela está dizendo que na campanha o Trump prometeu o projeto de 10 cidades livres em terras federais, né, em território americano.
And so the people involved in this have been on kind of a lobbying blitz, trying to take this promise and make it reality. And what Ó, então ela está dizendo que está rolando um lobby dessa galera da tecnologia para realmente fazer isso, começar a ter essas cidades-estado aí. we say is that it is emblematic of this fantasy of abandoning this world, right? Abandoning all obligations, and that it is a sort of É uma fantasia de se livrar de todas as obrigações, entendeu? É uma espécie de metáfora metaphor for what these end times fascists are all about. And the idea is that, if you're wealthy, you should be able to é uma ideia do que eles representam. A ideia é de que se você for rico, você pode simplesmente sair da sociedade, fazer o que você quiser, você não tem amarra. again, exit from society and go somewhere where the laws don't apply to you. And so, the tech billionaires, people like Peter Thiel, Balaji Srinivasan is another one of them, talk about sovereign individuals, right? That basically there's going to be a special set of people who live like gods, while the rest of us sort of suffer and toil. Bom, então tá dizendo que Peter Thiel e esse outro cara também, não vou saber falar o nome dele agora, que são barões aí da tecnologia. Então, eles querem instituir um tipo especial de cidadão, que eles funcionariam como deuses, enquanto o resto de nós não seríamos assim. Então, ela está dizendo, bom, acho que essa ideia... And so we think that this idea of freedom cities needs to be taken seriously. Então, ela acha que essa ideia tem que ser levada a sério, porque nesse momento é o que eles estão tentando fazer. In this moment, because what they're trying to do is sort of reinvent the old ambitions and privileges of empire and imperialism. Eles querem reinventar os privilégios do imperialismo e criar uma espécie And create sort of hyper-corporate crypto fiefdoms. de feudos criptográficos, né, que tudo ali vai ser dinheiro por cripto, hipercorporativos, ou seja, a corporação é que vai mandar, onde leis não vão funcionar. Corporate crypto fiefdoms, where again, laws, regulations, taxes don't apply to them. One in Honduras is this one, Prospera. Prospera is home to some of the world's most innovative new companies, Aí tem uma em Honduras já que chama Próspera. Essa aqui é a propaganda da Próspera. pioneering innovations in fintech, gene therapy, robotic construction, and more. If you're an entrepreneur on the forefront of the latest innovations, an investor seeking new opportunities for growth, or a 21st century pioneer searching for a beautiful destination where you can freely pursue your dreams, Prospera is the place for you. Prospera is building the future of human governance, privately run and for profit. So they don't really care about government because they're not going to be subject to it. Is that the idea, Naomi? Então, aí ela pergunta, eles não se importam com o governo porque eles não querem estar sujeitos a ele. É isso, Naomi? Ela pergunta para Naomi Klein. Why we're really paying close attention to this, and these ideas have been, as Astrid said, they've been percolating for a long time. Peter Thiel is almost always involved as a fund. Ela está dizendo que a gente tem que prestar atenção nisso, porque essas ideias estão sendo desenvolvidas há muito tempo. E o Peter Thiel está sempre envolvido nisso aí. In some way or another, there was this idea, seasteading for a while back. I followed it because there's somebody else who's always involved, who is the grandson of Milton Friedman, Patrick Friedman. E tem outra pessoa também que é o neto do Milton Friedman, Patrick Friedman, um outro bilionário aí. So it's kind of the logical extension of just deregulation. Então ela está dizendo que é uma extensão de um capitalismo desregulamentado. Será que é o tal do anarcocapitalismo? Capitalism. No, Milton Friedman didn't really see much of a role for the state except for protection of private property and policing. Então ele está dizendo que esse Milton, cara aí, esse bilionário, ele está dizendo que ele não via nenhuma função para o Estado a não ser policiamento para proteger as propriedades dele. So it's kind of the logical extension of just deregulated capitalism. No, Milton Friedman didn't really see much of a role for the state except for protection of private property and policing. E policiamento das ruas, né? Esse cara aí falou. There's increasingly been a subtext of prepperism in all of these projects, right? A while back, I followed it because there's somebody else who's always involved, who is the grandson of Milton Friedman, Patrick Friedman. So it's kind of the logical extension of just deregulated capitalism. No, Milton Friedman didn't really see much of a role for the state except for protection of private property and policing. But there's increasingly been a subtext of prepperism in all of these projects, E ela right? está dizendo que tem um crescimento de prepperismo. Prepperismo é preparação, é gente que está se preparando para o fim do mundo. Então, eles têm comida estocada, eles fazem bunker, eles aprendem a viver sem eletricidade, esse tipo de coisa. São os preparadores, vamos dizer assim. Right now, a lot of these the same people who are behind Prospera are now interested in creating a corporate fiefdom, corporate nation state in Greenland, right? Então, agora, esse pessoal aí, que criou esse Próspera, está querendo criar agora um Estado-nação corporativo na Groenlândia. Vai vendo. So, they're thinking a lot about critical minerals. They're thinking about renewable energy, like they're thinking about how to be self-sufficient. Ela diz que eles estão pensando em como ser autossuficientes, eles estão pensando em riquezas naturais, eles estão pensando, sim, em ter um espaço para eles protegido. So, yes, it's about liberation from regulation and taxation, but it's also about liberation from the consequences of accelerated capitalism. They're worried about. Então, ela está dizendo que não só
a libertação de impostos, etc., mas também a libertação das consequências desse capitalismo acelerado, que eles estão preocupados com a mudança climática, change. They're worried about pandemics. They're worried about. I mean, it's kind of a bunker mentality, right? So eles estão preocupados com pandemia, é tipo uma mentalidade de bunker. a lot of the people who are behind this also have their own luxury bunkers. They don't want to be in the mess with everybody else. Então, eles têm, a maioria dessas pessoas que estão metidas nisso tem bunkers de luxo. Eles não querem estar no meio da bagunça. Quando a casa cair, eles não querem estar no meio da bagunça. Also, like the idea of corporate towns, presumably, where they get to make up the rules and regulate or not as they wish. We've seen some of that with SpaceX's effort, its own corporate town down in Brownsville, Texas. E ela está dizendo que essa ideia deles, né, de ter essa cidade livre de qualquer regulamentação deles, e tem até a SpaceX fez uma cidade corporativa em Brownsville, no Texas. It's a fascinating can of worms that you opened up there. It also reminds me a little bit of settler mentality, that you're just going to create a big fence and arm yourself, and who cares if anybody. Ela disse também que é uma mentalidade de colono também, de colonizador, né? Que é assim, você vai pegar as coisas, não se importa quem esteja lá, você vai pegar e já era. You to be there. It's more than or they actually call it tech Zionism, right? Ela tá dizendo que é mais do que isso. A Naomi Klein tá dizendo que é mais do que isso. Ela tá dizendo, olha, eles realmente chamam isso de sionismo tecnológico. Meio que é isso. And I think that underlines the fact that, under colonialism, the creation of nation states is pretty arbitrary. Ele está dizendo que sobre o colonialismo, a criação de estados, nação, é muito arbitrária. É como se um cara com um livro decidisse it's kind of like guy with a book decides to form country. And that's formar um país, e é isso que eles veem em Israel, entendeu? Eles veem em Israel essa criação de um estado do nada e pegar e roubar as terras mesmo, é isso aí, entendeu? they see in Israel, right? They're like, that proves that you can create a country out of a book. They're bunkering down. And Então eles querem provar, Israel é a prova de que você pode criar um país do papel ali. E é nisso que precisamos prestar we atenção. need to pay attention to. And that's why I think they see what they see in Israel. They see a bunker state, right? And this is we see Trump talking about a golden dome, which is modeled on Israel's Iron Dome, right? Like the idea that you can have a kind of an apartheid state, wealthy, high-tech fortress, as a way to weather the storms that you yourself are unleashing. A lot of this also has to do with AI. Então, tá dizendo que eles querem criar um espaço exclusivo para eles, protegido de tudo isso, onde eles não sofram essas consequências com todo mundo. E ela está dizendo que isso também tem muito a ver com a inteligência artificial. And the fact that, and this is why I think we're seeing more and more of what we're calling end-times fascism coming out of Silicon Valley, this is the next bubble, this is where the money is, and everybody involved knows. Ela está dizendo que a inteligência artificial é a próxima bolha, é daí que o dinheiro vai vir, e todos os envolvidos sabem disso. That AI is absolutely incompatible with any of the climate. Aí eles estão dizendo que ela está dizendo que eles sabem que a inteligência artificial é completamente incompatível com qualquer meta climática. Targets, the net zero targets, these are not our old climate deniers, right? They absolutely know that at the heart of their business model is Ela diz, eles não são negacionistas, eles sabem que no cerne da empresa, né, deles, do business deles, está a desestabilização destabilization of life on Earth, which da means vida na Terra. O que significa que, no curto in prazo, the near term that many more people are going to have to move, try to find safety, which is why they're absolutely focused on borders and migration. ela está dizendo que daqui a pouco muita gente vai ter que se mudar, porque as condições climáticas não vão permitir mais as pessoas ficarem nos lugares, etc. E por isso que eles estão focando agora em fronteira, em nacionalismo, etc. Thing that seems to have come back, no holes barred, is machismo and misogyny. And we've talked about bros. This isn't an accident. One thing we touched on the piece is the self-conscious. Aí ela perguntou que a gente está falando muito sobre misoginia, que é essa broligarque, né, que chama os bro é tipo assim os cara, os mano, entendeu? Sabe o grupo da Luluzinha, o grupo do Bolinha, sabe assim? Então ela está dizendo, né, sobre isso. E aí a Astra Taylor vai responder. E aí ela está dizendo que são ataques, esses caras fazem ataques autoconscientes à empatia. Conscious attacks on empathy from these guys. So you actually have someone like Elon Musk saying that empathy is the fundamental weakness of Western Então a gente tem alguém como Elon Musk dizendo que empatia é uma fraqueza do ser humano, que é a pior fraqueza civilization. da civilização ocidental. Christian influencers writing books about Influenciadores cristãos escrevendo livros sobre empatia tóxica. Vai vendo? toxic empathy. And so this stigmatization of concern for others, right? And Então tem uma estigmatização dessa ideia de você pensar no outro. E num tom machista.
in a machismo kind of vein. So you have a figure like Mark Zuckerberg, who told Joe Rogan, right, we want to bring back aggression. Então tem o Zuckerberg lá no Joe Rogan dizendo, temos que trazer de volta a agressividade para a área da tecnologia. What was so enlightening for me about working on this piece with Naomi, and she was saying, these people are preppers. They're really preparing for the end of the world, right? They are abandoning this place. They are traitors. Ela está dizendo, olha, eles realmente estão se preparando. Voltando ao que a Naomi estava falando, eles realmente estão se preparando. Eles estão escapando, eles são traidores. So we respond to them in part by being committed, by committing to where we are, and by being committed to other people. E ela está dizendo que a gente resolve isso se comprometendo cada vez mais com o lugar que a gente está e com as pessoas. Só assim a gente sai dessa crise. And it sounds very simple, but I think there's something really fundamental and profound about that when you realize the scale to which these folks have decided to embrace this politics of contempt and abandonment. Então ela está dizendo que é muito sério assim a extensão, até onde esses caras foram com essa política do desprezo e do abandono. Gente, lembra o Bolsonaro? Vocês lembram aquela coisa que foi comovente demais, assim, um cara fez numa praia do Rio, ele fez uma homenagem, assim, né, às pessoas que tinham morrido, e veio um cara lá e chutou tudo, vocês lembram disso? Porque essa política do desprezo e do abandono, que você pensar no outro é errado. Gente, influenciador cristão, falando sobre empatia tóxica, gente, Cristo inventou a empatia. They're not in denial about climate change. They're not in denial about the emergencies we face. They've acknowledged them, and they've decided, you know what, we're going to throw gas on the flame. Ela está dizendo que eles sabem exatamente o que está acontecendo e eles decidiram jogar lenha na fogueira. As you know, and as is the case for you as well, Laura, like we've been at this for a long time, right? We know the story of how Ela está dizendo, bom, a Naomi Campbell agora. Bom, a gente já conhece essa história há muito tempo, né? A gente conhece a história de como o capitalismo neoliberal, liberal capitalism was sold to all of us, right? There was a horizon, there was a future. It was going to be great. como que foi vendido para nós. Tinha um horizonte, tinha um futuro, ia ser ótimo. You know, in the 90s, it was like we were going to build this one world. You know, remember the IBM ad, Solutions for a Small Planet? I mean, it was this big happy family. We were going to just... Ela está dizendo que nos anos 90 tinha a IBM e aquela coisa, vamos construir um mundo positivo, vamos espalhar a liberdade. going to spread freedom and democracy around the globe. E a It was an democracia. overnight utopian project. Now, I didn't believe in it, and have spent my adult life refuting and making argument for why this promise was never going to be fulfilled. But what we need to understand is that the right has changed too, even if there's Ela está dizendo assim, claro que eu nunca acreditei nisso, mas assim, a gente precisa entender que a direita mudou. Ainda que existam os mesmos jogadores, né, as mesmas pessoas, some of the same players, the right has changed too, because they're no longer promising any of that. porque eles não prometem mais nada disso. Eles se tornaram muito, muito mais radicais. They have become much, much more extreme because they don't see a future. Like they don't Porque eles não veem futuro, eles não veem saída. see a way out. And that is an opportunity for us. Could this be just some kind of E ela está dizendo que isso é uma oportunidade para nós, para trazer um pouco mais. Eu vou colocar, esse vídeo ele é um pouco mais longo, ele tem quase meia hora, e eu acho que vale muito a pena assistir ele inteiro, eu super recomendo, mas eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo, eu vou colocar, o link está aqui na descrição. Mas, gente, é isso, essa galera do Vale do Silício, esses bilionários da tecnologia, eles estão dentro de uma filosofia super nihilista, que é aquela filosofia daquele cara Curtis Yarvin, que é um cara que ele fala do Dark Enlightenment, que é o iluminação negra. Ou seja, ele quer que destrua tudo, ele quer destruir a democracia, ele acha que a democracia é ruim e quer uma outra coisa, quer ver um rei nos Estados Unidos, etc. E esse cara começou a influenciar esses bilionários da tecnologia. Por quê? Porque essa galera de tecnologia, eles são super inteligentes para número, para código, mas eles não estudaram humanas, né, gente? Não fizeram eles estudar humanas. Então, eles fazem as coisas sem saber por que eles estão fazendo. Aliás, lucro, né? Eles querem só lucro. Mas isso é uma ideia muito hierárquica do mundo. Esse cara, então, a ideia deles é tipo assim, ia ter um rei, aí ia ter como se fosse a corte, assim, ia ser os caras da tecnologia, eles iam ser os primeiros ministros, assim, entendeu? Então, ele quer criar uma hierarquia onde essa galera fique no topo, ainda mais. Não tá bom ainda o tanto que eles estão, eles ainda querem mais. O problema do mundo nunca foi alimentar os pobres, foi satisfazer a fome dos ricos. Então, e esse cara aí, que chegou lá esse Curtis Yarvin aí, chegou lá no Vale do Silício com essas ideias idiota, todo mundo lá é burro, ninguém estudou humanas, caíram na conversa do cara. Agora estão tudo com essa bosta aí na cabeça. E agora, com bilhões, o que você pode? Você pode financiar think tanks, né? Você pode bancar evento, conferência. Você pode patrocinar podcast e canais que mudam a opinião pública.
tipo o governo russo estava pagando uns 3 dos principais influenciadores de direita, de extrema direita aqui dos Estados Unidos, $400 mil por mês, por 4 vídeos por mês. Então é isso, daí eles ficam enfiando essa ideia e essa mentalidade machista também, porque essa mentalidade machista, ela é não empática, né? Então ela entra nesse discurso. E como na tecnologia também é massivamente mais homem que tem lá. Então eu acho que eles querem colocar mesmo essa hierarquia e esses caras, sinceramente, não veem mulher como pessoa mesmo, né? Só para dar filho para eles. E agora, com a internet, as redes sociais, ficou muito fácil para eles fabricarem uma ideologia. Gente, se tem influenciador cristão fazendo livro, dizendo que a empatia é uma coisa negativa, e os crentes estão comprando e estão lendo, ninguém está achando estranho? Já foi, meu amigo. Eu sei lá o que vai acontecer. Eu fico por aqui. Eu sou a Carol Zócoli Brócoli. Se você quiser contribuir com esse canal, se torne membro e também dá uma olhada nos nossos produtos. Está na lojinha aqui, o link na descrição.